Olá pessoal que acessa os vídeos do canal Eu Cientista. Sou José Aparecido Mendes e irei responder mais uma questão para vocês agora. Diz assim: certa massa de gás estava contido em um recipiente de 20 litros, a temperatura de 27 graus Celsius e a pressão de 4 atm. Sabendo que essa massa foi transferida para um reservatório de 60 litros, a pressão de 4 atm, podemos afirmar que o novo volume do reservatório é... Que novo volume teremos para o reservatório? Então, nós vamos solucionar essa questão. Tranquilo? Não se apavorem, porque a solução vai sair agora. Tranquilo? Colocando essa questão para ali e colocando os dados dela. Já falei para vocês, meu povo, que não existe aluno bom em ciências, seja ela física, química, matemática, se você não conseguir tirar os dados da questão. 20 litros, 27, 4 atm, 60 litros, 4 atm novamente, enfim. Eu já tirei para vocês para adiantar o processo. Então, aqui está os dados dessa questão, bonitinhos. E nós vamos solucionar ela usando a lei geral dos gases ou equação geral dos gases. PV, ou P inicial, vezes o volume inicial, dividido pela temperatura inicial, é igual à minha pressão final, vezes o meu volume final, dividido pela minha temperatura final. Tranquilo? Estão acompanhando o raciocínio? Então, agora o que nós faremos? Colocaremos os dados que nós tiramos aqui, da questão, todos os dados da questão, coloquei aqui do lado. Vamos colocar na fórmula. Quem é a sua pressão inicial? Aqui, pressão inicial, 4 atms. Eu digo que eu tenho 4 atm, vezes o meu volume inicial, que é igual a 20 litros, dividido, aqui tem uma divisão, pela temperatura inicial. Observe aqui, a temperatura inicial é de 27 graus. A questão disse que era 27 aqui, graus Celsius. Então, a questão te deu em graus Celsius. O que é que você faz? Você transforma para a escala Kelvin. Como você transforma? Só somando com 273. Então, você tem que a temperatura inicial é 300 Kelvin. Igual, quem é a sua pressão final? Pressão final, 4 atm. Então, coloca 4 atm. Vezes, quem é o seu volume final? Olha aqui, volume final, 60 litros. 60 litros dividido pela sua temperatura final, ou temperatura 2. Eu coloquei 2 aqui, mas eu vou colocar um F porque para seguir a lógica de todos os outros. Então, temperatura final. Ok? Aí o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos solucionar essa questão. Eu vou ter esses dados que eu não preciso mais deles, vocês me permitam tirar eles, então estou tirando. Vamos solucionar. 4 atm vezes 20, ou 4 vezes 20 litros. 4 vezes 20, 80 atm vezes litros. Dividido para 300 kelvins. Agora, 4 vezes 60, 240 atm vezes litros, dividido pela temperatura final, que é o que você quer encontrar. O que é que eu faço agora, professor? Regra de 3, meu filho. Vamos lá? Regra de 3. Então, o número vezes a letra, 80 atm vezes litros vezes temperatura final. Fica como? Fica assim, 80 atm litro vezes temperatura final.
igual, né? 300 vezes 240. 300 vezes 240 dá 72 mil. 72 mil. 72 mil. 72 mil. 00. Ok? 72 mil o quê? Kelvin. Kelvin, ATM, litro. Eu vou colocar bem aqui embaixo. Eu vou transferir isso aqui para baixo. Deixa eu só transferir essa partezinha aqui para baixo. Eu vou colocar 80, vou só repetir. 80 ATM litro vezes temperatura final igual a 72 mil Kelvin ATM, não foi? E o que mais? ATM litro. Tranquilo? Então, o que nós fazemos aqui agora? Nós queremos encontrar a temperatura final. O que nós fazemos com esse 80? Nós vamos passar ele dividindo. Então, 80, eu digo que temperatura final. Eu digo que a minha temperatura final é igual a 72 mil ATM vezes litro dividido por 80 ATM litro. ATM litro, bem aqui tem um Kelvin, né? Vou colocar o Kelvin bem aqui. Vamos cortar. ATM eu corto com ATM, litro eu corto com litro, ficou só Kelvin. Então a minha temperatura final, eu tenho que a minha temperatura final é igual a 972 mil dividido para 80. 72 mil dividido para 80 dá 900 Kelvin. 900 Kelvin. Então aqui a minha temperatura final. Agora eu quero que vocês observem uma coisa. Vamos observar uma coisa. Então minha temperatura final é 900 Kelvin. Observe uma coisa. A sua temperatura inicial, temperatura inicial era de quanto? Conseguem lembrar? Sua temperatura inicial era de 300 Kelvin. A sua temperatura final, você encontrou quantos? Você encontrou 900 Kelvin. Sabe o que isso significa? Significa dizer que a temperatura absoluta, eu vou colocar bem aqui embaixo para que você consiga visualizar. Significa dizer, significa que a sua temperatura, absoluta, né? Triplicou o valor. Triplicou o valor. Tranquilo? Então, a sua temperatura absoluta, sua temperatura final, no caso, a temperatura absoluta final, sua temperatura final vai ter um valor triplicado. Saiu de 300, foi para 900. Então, o que é que nós podemos afirmar? Podemos afirmar que o novo reservatório ele vai ter o quê? Ele vai ter uma temperatura absoluta triplicada. Tranquilo? Então, essa é a sua resposta. Tranquilo? Então, podemos afirmar que o novo reservatório ele tem uma temperatura absoluta triplicada.